continuidade à leitura do capítulo 4, a nossa verdadeira existência, é isso mesmo, né? Pode dar breve, vocês dizem. Esse Nessa Luz está em que página, Sônia? O quê? Não, a gente vai continuar aqui. Nessa luz, vemos não com os olhos. Tinha certeza que eu tinha marcado. O meu está na página 34. No capítulo 4. Vê se o seu é 34 também. Repassão. Não, Até não é vai ser menor. 34, não. Já é menorzinho, né? Então. É porque eu quero que E é veja. nessa luz? É. Eu quero que ela veja Uma no. citação grande do Lucas, tem? Eu quero que ela veja no original por causa do vídeo, né? Para as pessoas depois acompanharem e poderem se A encontrar. última coisa do capítulo é uma citação grande de Lucas. Quer trazer aqui, eu acho? Você acha? Nossa. Eu tinha certeza que tinha marcado. Ah, vai ser umas 6 páginas pra frente quando ver o capítulo. O nosso é 3. É a última página do capítulo 5. É, mas é o livro dela. É a mesma coisa, é a última página do capítulo 5. Muito número, mas não. Nessa luz vemos. É, tá aqui, Sônia. Página 64 do livro original. Então a gente vai entrar direto na leitura. E aí eu tenho algumas coisas que eu vim pensando para dizer, aí eu vou soltando durante a aula, né? Nessa luz, vemos não com os olhos, ouvimos sem os ouvidos, compreendemos coisas que desconhecíamos. Onde nós estamos, Deus está, pois não há mais separação ou divisão. Aqui não há recompensas ou punições, há harmonia. A vida já não depende de um processo. Nós não vivemos só de pão. Temos a sensação de espreitar para o céu e ver o que olhos mortais não podem ver. Básico, né? Já para. E vamos fazer uma leitura comentando esse parágrafo. Quando ele fala aqui, ó, nessa luz não vemos com os olhos, o que ele quer dizer com nessa luz? Quando a gente acompanha o caminho infinito, do jeito que ele está sendo explicado, lá nas aulas do YouTube, e chega aqui nesse ponto, a gente já está em condições de compreender um pouco, só que eu vou esclarecer mais. Meu papel é trazer total clareza sobre cada parágrafo aqui. Quando ele fala nessa luz, vemos não com os olhos, nessa luz, né, ele está supondo que a pessoa já entendeu o assunto, relembrando que a gente não entende como a leitura só lá no começo do livro. Ele fala que a autoajuda é quando a gente repete de livro em livro, pula, e a gente continua com as mesmas angústias. O Caminho Infinito é um livro de estudo da palavra, para mim aprender a praticá-la no dia a dia, que é a sermão, a lição que está no Sermão da Montanha, que é a disciplina da alma, né? Então, nessa luz não vemos com os olhos, ouvimos sem os ouvidos. Nessa luz é porque quando a gente vai praticando essa disciplina da alma, essa não oposição ao maligno, que não é fácil, a gente vai interpretando as aparências, vai enfrentando os mesmos problemas cotidianos de relacionamento, financeiros, né, essa desarmonia que a gente vê ao nosso redor, nas notícias em geral e outras coisas desagradáveis pelo mundo. Então a gente vai percebendo que aquilo ali é tudo criação da mente humana doentia, que não entende o conceito de unidade. Ela acredita na dualidade, no bem e no mal. Então, como há falta de união, falta de consciência e falta de compreensão, a sociedade não se move na direção de uma transformação coletiva mais rápida por pura ignorância, por puro desconhecimento, né? De causa e efeito, eletromagnetismo, mecânica quântica e até mesmo do que disse Jesus com o Sermão da Montanha, porque aquilo ali é uma lição que, se for praticada no dia a dia, mesmo sem conhecer mecânica quântica, leva a pessoa para outro patamar de vida. Ela entende que ela deve abandonar o sofrimento. Então, quando aqui diz, nessa luz não vemos com os olhos, é uma luz que eu vou aprendendo a cultivar dentro da minha consciência, dia a dia, segundo a segundo, com cada desarmonia, com cada contrariedade,
com cada desgosto, com cada sensação interna desagradável, com cada ansiedade que vai continuar se manifestando com relação ao futuro, uma ansiedade vazia se a pessoa não tem propósito, ou uma ansiedade de alcançá-los se a pessoa começou a vislumbrar, mas é transformar essa ansiedade em ação no presente. A ação no presente vai mudar o nível hormonal, quantas vezes a gente já falou isso aqui, não? E ela vai tornar ela produtiva e focada no presente. Isso começa a resolver os conflitos do passado, sejam eles quais forem, traumas, lembranças ruins, luto, etc. Porque é uma condição, o sofrimento de qualquer grau no presente é uma condição hormonal estabelecida por um cultivo e uma insistência na negatividade e em gastar muito do tempo pensando nos mesmos problemas e sofrimentos do passado em algum grau, ou quando lembra alguém, ou quando lembra, ou a pessoa tem algum padrão emocional no presente que é fruto de uma tristeza ou um trauma do passado, que hoje ela é assim por causa disso, mas mesmo sem lembrar do problema, aí quando conversa em terapia descobre por que ele é assim, por causa daquela meia dúzia, 3, 2 ou 1 problema. Então formou um transtorno na personalidade, uma neurose, né, uma negatividade, uma depressão, uma ansiedade. Então, praticando a disciplina da alma, a gente começa a adquirir luz dentro da consciência. Luz dentro da consciência é sabedoria e percepção da onipresença de Deus, porque isso começa a ser formado nas minhas emoções, na calma que eu apresento. Mesmo passando contrariedade, mentalmente eu tenho condição de reinterpretar as aparências, porque se eu escutar uma aula, na outra semana ainda está sofrendo sem pensar no assunto, assiste 2, 3, 4, em algum momento do acompanhamento desse estudo, a pessoa vai começar a sacar, nossa, eu estou sofrendo agora, olha, como que eu reinterpreto? Aí ela lembra do estudo, ou se ela tiver dificuldade de lembrar das explicações de algumas passagens, ela volta aqui, dá uma lidinha, reflete, naquele momento já mudou o estado hormonal por compreensão. A compreensão no intelecto também proporciona mudança de estado hormonal, né? A atividade física produz endorfina, colabora demais na mudança do estado hormonal. E fazer coisas que gosta ou começar a pensar e tomar pequenas atitudes na direção de, nem que seja estudar com direção a um objetivo, já começa a mudar o hormonal, porque a libido foi colocada num foco e não está mais dispersa, sendo apaziguada apenas com zona de conforto e um descrédito na vida, porque eu tenho fé em Deus, lógico que eu tenho fé em Deus, mas pensa em crise, sofre o tempo todo, reclama, chora, dorme mal, né? Vive com uma tristeza disfarçada. Isso é ausência de Deus, porque é ausência de compreensão. Tem Deus mesmo, mas com fé de fundo emocional. Então essa luz na consciência vai sendo desenvolvida com a prática da disciplina da alma. Então nessa luz não vemos com os olhos, ouvimos sem os ouvidos, porque eu procuro perceber lá no meu íntimo a paz, a compreensão, para aplicá-la reinterpretando as aparências. Isso a gente não vê com os olhos e não ouve com os ouvidos. A gente vê com a intuição e ouve com a intuição. Sente com o intelecto, insistentemente na prática, por meses ou anos, até que essa compreensão transforme e ela desce para o coração, né? Que é aquele símbolo do Sagrado Coração de Jesus, aquele arquétipo simboliza o despertar dessa percepção. Compreendemos coisas que desconhecíamos. Compreendemos coisas que desconhecíamos é que quando a gente cultiva a paz, a calma, a tranquilidade, essa reinterpretação constante, porque, nossa, eu estou aplicando a disciplina da alma, a lição do Sermão da Montanha, me explicaram o assunto. Estou dizendo que eu sou mestre, que eu sou nada disso, estou dizendo que eu entendi o assunto, porque eu procurei enxergar o óbvio, demorou a vida inteira para enxergar o óbvio, mas quando eu enxerguei, eu passei a aplicar porque eu compreendi, em algum grau começou a transformar e transforma mais a cada dia. Compreendemos coisas que desconhecíamos, porque quando a gente pratica essa disciplina, olha o conceito que eu vou passar para vocês agora, quando a gente pratica a disciplina da alma, que segundo a mecânica quântica é o ponto de vista do observador, porque não existe ponto de vista de observador se houver envolvimento emocional negativo com a situação, não existe, porque está trabalhando cérebro reptiliano, está trabalhando instinto, medo, insegurança e o conceito de Deus no externo, então não está cultivando ele dentro de mim, que é cultivado insistentemente para que eu comece a sentir isso na minha emoção. Então aqui quando diz
Compreendemos coisas que desconhecíamos. A mecânica quântica e o Amit Goswami traz um conceito que quando há um problema, seja ele qual for, e eu pratico esse estado de consciência, embora ele não fale do Joel, ele não fale de termos da Bíblia, de a iluminação espiritual que o Avatar, Jesus Cristo, trouxe e outros trouxeram, ele se aproxima em alguns conceitos, dando outros exemplos, que é a questão da consciência. Se eu estou consciente de que o sofrimento é uma ilusão criada pela ignorância humana, e eu estou praticando prestar atenção, ter calma e tranquilidade com tudo, porque isso vai desenvolvendo. A gente ainda vai ter aulas sobre meditação, vídeos sobre meditação no YouTube, ensinando esse processo, que é muito fácil, o que precisa é persistência. Quando eu estou nessa prática e já avancei um pouquinho e consigo fazer ela em vários momentos do dia, porque às vezes a gente erra um pouquinho, mas é acostumar, está trocando sinapse. Até eu desarmar o comportamento emocional que responde de forma negativa e produz adrenalina e cortisol, leva um tempo, mas ele vai sendo construído. A adrenalina e o cortisol vai diminuindo, o meu foco vai aumentando e eu vou ficando cada vez mais tranquilo. Quando eu vou ficando mais tranquilo, mas por insistência nesse conhecimento aqui, por saber que é assim, praticar assim agora, dali a algum tempo, quando a pessoa reinterpretar uma negatividade ou problema de qualquer ordem, em qualquer área da vida, ocorre um salto quântico de consciência. Porque eu espero, existe uma expectativa positiva para a solução do problema. Venha ela do externo, porque na verdade ela não vem do externo, ela vem do amadurecimento interno, então ela manifesta uma solução, uma ajuda, uma benesse que chega até ela, um emprego, seja lá o que for o objetivo, certo? Ou então ela tem um insight, uma ideia dentro dela que move na direção da solução. Esse insight, essa solução criativa, é um salto quântico de consciência, porque ali a gente permite, né, quando a gente vai compreendendo conceitos de mecânica quântica, a gente entende que ali a gente está permitindo ser o vaso de Deus, né? O vaso onde habita a onipresença, porque mesmo que eu esteja levando uma vida normal, eu precisei aplicar a disciplina da alma, ela tem que ser instantânea. Vou cultivando isso. Então, no momento da dificuldade, quando eu penso numa solução, eu não espero que ela venha de fora, mas que ela brote na minha consciência, que eu tenha essa intuição, meio que Deus fale comigo. Então, quando eu tenho uma ideia que eu nunca tive, eu tenho uma compreensão que eu nunca tive, e eu tenho um estalo, nossa, vou fazer tal coisa, nossa, como é que eu não pensei nisso antes? Isso é quem agindo? Isso é a onipresença agindo dentro da minha consciência. Brota lá. Porque do mesmo jeito que o vácuo quântico manifesta tudo, ele manifesta as ideias e tudo que existe. Tudo que ainda vai existir um dia de tecnologia, produtos ou ideias de transformação social, já existe como um arquétipo manifestado no infinito. Ele é canalizado na pessoa que se propõe a fazer o trabalho. Então qualquer trabalho que a pessoa se propuser a fazer e colocar amor naquilo, Deus beneficia ela. Isso é aprender a viver pela graça. Não passa a viver pela graça instantaneamente. Porque o indivíduo fala, vivo pela graça, vive mesmo, o que ele faz? Porque uma pessoa que vive pela graça, ela tem comunhão com Deus, ela deve ser um agente de transformação social de alto grau de impacto, para impactar outras pessoas e despertar outras pessoas. Jesus despertou muitas pessoas pela conversa, pelo intelecto, pelo convencimento, pelos argumentos. Nem todos eram curados apenas pela manifestação da onipresença, porque a manifestação da onipresença também se manifestava na consciência dele, como o conselho adequado, a palavra adequada, o argumento adequado, o convencimento adequado, porque imagina com a linguagem de 2000 anos atrás, convencer um ser humano, um irmão, de que Deus existe e ele pode sentir segurança e paz. Ele convencia com tamanha eficiência que a pessoa fazia um salto quântico de consciência e passava a confiar na onipresença, o sofrimento some da vida. Por que hoje é um pouco difícil aplicar esses conceitos e precisa dessa persistência na prática? Porque a gente está inundado por um consumismo, por uma internet que cultiva futilidade, por muitos sofrimentos externos, porque a nossa sociedade cresceu sobre uma cultura que promove o trauma, promove a zona de conforto, promove o desinteresse cultural, né? E sem expansão de consciência, que é conhecimento em algum grau, ninguém muda de vida, né?
A não ser que a pessoa muda de vida como? Se ela for muito dedicada a um trabalho, mesmo que ela tenha um nível baixo de cultura, em algum grau a vida dela vai melhorar, mas porque ela é totalmente focada, decidida, ela é ativa, para ela não tem problema, ela resolve, por mais que ela tenha alguns problemas, ela é mais assim do que do outro jeito. Então, ó, nessa luz não vemos com os olhos, ouvimos sem os ouvidos, compreendemos coisas que desconhecíamos. Compreendemos coisas que desconhecíamos, porque quanto mais eu avanço nessa prática, eu vou desenvolvendo em mim o que chama de, né, intuição, intelecto e intuição. É intelecto e intuição. A intuição é a conexão com o vácuo quântico, são os saltos quânticos de consciência, as ideias, os insights, o próprio nível hormonal, né, a criatividade, a compreensão diante deste assunto. Não, certeza, Deus existe, o vácuo quântico explicado, tudo é formado de átomo e eu também, né, tudo é consciência, eu tenho uma consciência, eu sou uma individuação de Deus, um pedacinho dele, porque aplicar o que está escrito na Bíblia, principalmente do Sermão da Montanha para cá, porque do Sermão da Montanha para trás, Velho Testamento, são profetas e sábios que descobriram a mesma coisa, mas não tinham a condição de explicar, mas eles vivenciavam isso. O resto é a história de sofrimento de todo aquele povo que não compreendia. Isso é Velho Testamento. Então Jesus falou, daqui para frente eu, porém, vos digo, né? Só 2 mandamentos: ama ao próximo, a Deus sobre todas as coisas, porque Deus está em tudo, e ao próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que aprender a amar a mim mesmo, parando de sofrer, para aí sim eu conseguir sentir amor pelo próximo, porque não tem, é um amor meia boca amar o próximo sem parar de sofrer, né? Então é isso que tem aqui, ó. Deus está, pois, onde nós estamos, Deus está. Mesmo que eu não sinta, eu tenho que estar consciente disso a cada problema que manifestar. Onde eu estou, Deus está. E ali eu entrego, é o único jeito. Porque é o observador dentro de mim tomando conta do ego que quer dominar com a manifestação negativa. Então quando que a gente vai vencer, né? Quando que a gente vai apaziguar, dominar, unificar? Porque unifica, não vence que extingue, unifica, vira uma coisa só. Só que é gradual, é por compreensão. Onde nós estamos, Deus está. Não há mais separação ou divisão, que a pessoa começa em algum grau muito pequeno sentir o conceito de unidade. Unidade, né? A unidade do Espírito Santo, porque ela vai manifestando essa compreensão com tudo e com todos. Ela nunca mais vai ficar doente, ela vai deixar de somatizar, ela vai investir nisso cada vez mais, mesmo que ela seja muito doente, as doenças tendem a diminuir, porque a primeira doença que diminui é na frustração da incompreensão sobre Deus. A segunda é a ansiedade, né? A terceira, que ela começa a ver mais sentido na vida, e daí por diante. A harmonia. A vida não depende de um processo. Nós não vivemos só de pão, temos a sensação de espreitar para o céu e ver o que os olhos mortais não podem ver. Quando ele diz aqui, ó, a vida não depende de um processo. Nós não vivemos só de pão, mas sim da palavra que procede da boca do Senhor. Não é isso que fala na igreja? Qual é a palavra que procede da boca do Senhor? Aquela que brota em minha consciência porque eu conheço a palavra. Então não vos oponhais ao maligno, a palavra já está em você. Enquanto você continua resistindo e manifestando a negatividade, você está se opondo ao maligno ou à negatividade, emanando alguma contrariedade, alguma indignação, e aquilo está alimentando aquela mesma energia que vai e volta. Quando ela para de existir em mim, eu interrompo o processo. É a tal da armadura de Deus que fala na Bíblia. Isso vai sendo construído. Nós não vivemos só de pão, né? Não está aqui, mas é o que eu estou falando, mas sim da palavra que procede da boca do Senhor. Então são as soluções que a providência divina dá conta quando eu estou persistentemente na prática da palavra. Eu vivo a palavra o tempo todo. Eu vivo normal, né? E pratico a meditação um pouquinho, e diante das negatividades são as grandes ferramentas. Sem as negatividades não teria como despertar a consciência crística. Como a gente vai aplicar a disciplina da alma onde?
Então a gente está numa sociedade cheia de problemas e nós devemos ser os agentes, exemplos e transformadores dessa sociedade pela prática, aplicação, percepção, transformação da própria vida e um testemunho vivo para o próximo. Temos a sensação de espreitar para o céu e ver o que os olhos mortais não podem ver. A gente espreita para o céu, não para o céu azul do espaço infinito. Para qualquer lugar que a gente olhe, a gente tem que estar espreitando para o céu, né? Como Joel diz, né? O lugar em que estás é solo sagrado. É solo sagrado porque quem criou o universo foi Deus. Então aqui é o próprio reino de Deus, que ele é insistentemente negado pela ignorância da compreensão da onipresença. Mecânica quântica explica a onipresença, o quarto quântico. Porque só uma energia que é o mais puro amor que existe na infinitude do eterno poderia manifestar coisas. Porque o átomo não é manifestado, ele não gira, ele não é luz compactada. Então, a gente e tudo que existe manifesta desse todo. É o verbo feito carne, seja ele objeto, pessoa ou qualquer forma biológica ou vegetal. É o verbo feito carne. O verbo se torna carne porque ele é a palavra de Deus, ele é manifestado para a nossa experiência, manifesta a gente tudo que existe para que a gente desfrute da vida. Só que em vez de desfrutar da vida, a gente cria problema. Então, temos a sensação de espreitar para o céu e ver o que os olhos mortais não podem ver. Por que olhos mortais? Olhos mortais são das pessoas que cultivam a fé de fundo emocional e o Deus externo. Não reconhecem Cristo dentro de si, de sua consciência. Que, como diz o Joel, se ele não for procurado lá, ele não vai ser encontrado nunca. Porque o vácuo quântico permeia tudo, permeia meu cérebro, permeia todas as minhas percepções, hormônios, tristezas e felicidades. Então aquilo emana. Quem está emanando tudo que é de ruim? A minha ignorância, meu desconhecimento. E quem emana tudo que é de bom, proveitoso, harmonioso? A divina providência. É porque não tem como existir imperfeição no universo, não tem como existir o mesmo poder para o bem e para o mal. A imperfeição é fruto do ser humano que avança através do infinito, em sua existência infinita, por estágios de incompreensão, desde os homens da caverna, e etc, e etc. Porque eu não fico falando muito de reencarnação aqui, mas se a gente for negar a reencarnação, o que é dos homens das cavernas? Uns ignorantes que eram praticamente macacos e que foram, porque não conheciam o conceito religioso que o planeta Terra foi implantando depois de centenas de milhares de anos, eles foram condenados ao fogo eterno do inferno só porque eles eram seres primatas? Não, eles evoluíram em consciência, trocaram de corpos, isso me parece o óbvio, né? E aí, porque nós viemos da onde? E vamos para onde? A gente acha que a gente vai sair desse nível de consciência e vai para outra mais legal só porque morreu? Só porque acreditou que Jesus foi pregado na cruz e ele prometeu que a gente teria o reino do céu? Ele não prometeu, ele disse que já estava dentro. O reino está dentro de vós. O sentido espiritual não está ligado a bens humanos. Porém, esta Cristo-consciência, o que é essa Cristo-consciência? Essa prática persistente da disciplina da alma, que vai cada vez mais permeando minhas emoções, meus sentimentos, meus comportamentos e meu ponto de vista diante da vida. Esta Cristo-consciência revela a harmonia do ser, que se apresenta como nossa experiência humana e de forma utilizável em nossas condições atuais. Embora o meu reino não é deste mundo, vosso Pai sabe que precisais destas coisas, e Ele supre nossos desejos antes mesmo que lhe o façamos. Ele suprir os nossos desejos antes mesmo que a gente manifeste que existe um desejo, tem que estar totalmente alinhado com o poder divino, já vivendo pela graça. Porque isso acontece quando eu não sinto mais carência de nada. Então tudo está bom, é o conceito zen de vida. Se eu tenho que estar bom, se eu não tenho que estar bom. Não é? Então, se não há desarmonia em mim, existe uma possibilidade quântica enorme de eu manifestar benesses. Eu crio aquilo que eu desejo de bom para mim, sem a ansiedade de tê-lo. Então, a circunstância... Sandro, um monte de vezes dessas últimas semanas eu tenho me deparado com pessoas perguntando: faz um desejo, o que você quer? Gente, eu não quero nada, cara. Eu só quero ficar de boa, eu só quero paz, eu só quero que ninguém ligue perto de mim, que tudo corra bem. Eu não tenho o que pedir. Se for desse pessoal da
vai na igreja pedir, eu não tenho que pedir. Não tenho absolutamente É porque você está nada. pelo avanço Eu sei lá. que vai acontecer, que nem aquele negócio do carro, que eu tava com problema lá. Depois Resolveu? que você falou aquilo, tá resolvendo. Hoje apareceu um moço para resolver, não sabe? Então assim, depois que você falou aquilo, eu até, com essas coisas, esses problemas, olha, deixa. Você está aprendendo a soltar? Não tô nem prendendo mais, mas não tem que soltar. Quando a gente compreende bem um assunto, praticar a disciplina da alma não é tão difícil. Não A compreensão permeou a consciência. Eu começo a vai vir. ficar mais atento. Presença de espírito. Se tiver que acontecer, E essa fase de calma sua, que nem a gente estava conversando antes da aula, daí vai brotar criatividade, trabalho, relacionamento, tudo. Vai sair melhor do que você pensa. Então, é só ficar calmo. Essa é a promessa, né? É só não ficar Isso é promessa. maluco, desesperado, querendo que as coisas aconteçam. Sim? É que a gente tem a mania de achar que a gente pode controlar tudo, né? Quem controla? Eu acho que é o, sei lá. O todo. É. O todo controla Tudo tudo. faz parte de mim. É. Parte de mim. Não, mas existe um todo onipresente. Não existe, O faz todo parte. que é onipresente e eu faço parte dele e ele faz parte de mim. Se nas minhas emoções eu estou alinhado com o todo que é plena harmonia, Gera tudo. você gera tudo que você gera tudo que é do teu potencial. É dom, Se quiser, você consegue. é dom manifestado. É que nem você falou, é só você se propor a fazer. É fazer a escolha e acreditar, vivenciar. ou quer, vai acontecer. Sem meio termo. E esperar Não, também, não quer. né? Então, e não Não ficar ficar ansioso, maluco. Lógico. É igual, eu sofro de ansiedade. Esperar Senão e eu descobrir planejar. como agir, né? Que é com inércia. Eu tenho muita ansiedade, o Sandro, a gente conversando, me ensinou a planejar. Então, Eu sou hiper ansiosa. resolveu. Essa compreensão vai Tentando, nossa, diminuir. Às Né? vezes a gente Isso na parede, né? fica querendo resolver as coisas e na hora que a gente não vai resolver as coisas. Não adianta eu estar aqui pensando num Não, problema que eu se vou você ter que ali resolver reinterpretar a terça-feira. aparência, a coisa já está resolvida, é uma questão de tempo. né? Tem que esperar a hora. Senão, além de sofrer por antecipação, sofrer por antecipação seria um conceito emocional mais do conhecimento popular. Mas existe uma coisa muito mais grave do que sofrer por antecipação. Ali eu estou criando um estado mental, emocional e hormonal que está emanando mais do problema. Cortisol lá em cima. Eu estou criando mais o problema porque a minha percepção e as minhas preocupações e o volume de pensamentos está pensando no problema, sem pensar na solução. Então, se eu praticar a disciplina da alma, o vácuo quântico promove a criatividade dentro da minha consciência ou de dentro de mim eu atraio a situação que resolve o Sincronizar problema. bloqueado, assim. Calma. E pensando muito no problema, você está aumentando também, né? Você não consegue fazer mais nada. Você está atraindo para ser mais ainda. Eu tava vendo a Cristina Karen falar sobre ansiedade e ela falou uma coisa que me impactou. Ela falou assim, ansiedade é falta de fé. Nossa, cara, me impactou. Ansiedade é medo, medo é ausência de Deus. Nossa, me impactou tão grande assim, sabe? Agora, Parece imagina que a nossa sociedade ajuda a co-criar de problema diante dessa crise, desse problema político, por raiva e indignação. Não que não se deva punir os culpados. Mas é muita egrégora de raiva e indignação com pouca ação, com pouco planejamento, sem pessoas que levantem a mão e falam, olha, eu sou formado em economia, eu sou formado em administração, eu sou engenheiro, eu tenho uma ideia social, nossa, vamos montar um grupo, vamos fazer, vamos movimentar. Não, tem como desenvolver um programa de computador onde não vai sumir R$1 de impostos, dá tudo certo, nossa, vamos reformar as leis, vamos fazer outra constituição, vamos reformar o sistema político, né? Em vez da gente viver o massacre dos bandidos, vamos apenas colocar eles na cadeia e vamos promover mudanças sociais. Vamos pensar, cadê essas pessoas? Está sim, está cheio de gente com potencial e capaz, só que elas estão num padrão mental de programação social de cultivar o sofrimento e a crise e a procrastinação. É o que ela fala assim. Eu faço pouco, eu tenho pouco. Não adianta ter muita fé, é pouca ação. Aí ninguém tem, isso não é responsabilidade individual pela transformação social, isso é irresponsabilidade individual pela manutenção dos problemas do sistema. Então aqui, ó, temos a sensação de espreitar para o céu e ver o que os olhos mortais não podem ver. Quando a gente começa a cultivar a disciplina da alma, a gente já está renascendo pelo Espírito. Quanto mais alto for o grau de percepção desse cultivo, já é em algum grau o Cristo que vive em mim. Não, já não sou mais eu quem vivo,
A pessoa pratica isso 2, 3, 4 anos, quando ela olha para o passado, ela sabe que ela é a mesma pessoa, mas ela não se reconhece mais. Ela virou outro ser, ela renasceu, ela percebe isso. O sentido espiritual não está ligado a bens humanos, porém esta Cristo-consciência revela a harmonia do ser, que se representa como nossa experiência humana e de forma utilizável, ou seja, a constância do equilíbrio emocional, né, é a própria experiência humana de forma utilizável, constante e permanente, é a onipresença da fé em minhas emoções, né? Utilizável em nossas condições atuais. Embora o meu reino não é deste mundo, esse negócio, o conceito de o meu reino não é deste mundo, vamos falar disso aqui. O reino de Deus é aqui mesmo, e cabe a nós transformar essa sociedade para que a sociedade institua o reino de Deus no planeta Terra, de fato para todos, porque já é aqui, e já é para aqueles que percebem, sentem e praticam isso cada vez com mais vontade, porque isso aqui só dá vontade de ser cada vez mais desse jeito, porque em algum grau vai ter paz, tranquilidade, e daqui a pouco aquilo ali vira felicidade permanente, né? Então esse conceito de o meu reino não é deste mundo, é do mundo do ego humano, dos problemas. O mundo é aqui mesmo, só que onde está a Matrix? A Matrix está na mente da pessoa, não no externo, não nas árvores, não nos prédios, não no planeta Terra, não é isso aqui que é a Matrix. Matrix é a emoção humana programada para enxergar a negatividade, para ter um padrão emocional de uma maturidade. Isso é média planeta Terra, 3 anos de idade, porque brigar, discutir, rebelar é fazer birra, e quem faz birra é uma criança de até os 3 anos, porque aos 3 anos o pai deve falar para filho, não é assim, birra não convence o papai, agacha, conversa, ele quer uma coisa, fala, eu vou te dar agora, mas quando não pode, não pode, você conversa, a hora que não puder, se ele chorar 1, 2, 3 vezes, depois você compra de novo, fala, papai vai comprar hoje que pode, quando não pode, não pode, ele não pode, pronto, funciona. Eu vou escrever um livro sobre isso, né? Sobre a formação da personalidade na educação infantil, para esse ponto de vista aqui, né? Aprender, né? É lógico, porque aí a criança, quando tiver 8 anos de idade, vai estar aprendendo pranayamas, estados emocionais, hormônios, né? Ela antecipadamente ela começa a antever o que ela quer da vida, ela começa a visualizar, nossa, eu quero ser isso, eu quero fazer isso, eu quero ser assim, eu vou fazer isso na minha vida, porque ela não aprendeu a cultivar tanto zona de conforto. Porque se jogar só joguinho, só diversão, e não houver diálogo, porque a gente joga o joguinho de diversão para a criança ficar quieta, porque o adulto não tem capacidade de conversar, ele tem que dar um tapa, ele tem que gritar. Quando eu dou um tapa, grito, brigo, ralho, e não converso e não dialogo, porque ali ele é uma esponja, ele não sabe fazer mais nada, ele só sabe manifestar o choro e a vontade dele, que é muito grande. Então ali tem que ir passando, ele aumenta o vocabulário, ele fica capaz, ele fica articulado, ele é capaz de desenvolver o diálogo, e de convencer com argumentos. Então ele não ganha nada pela força, ele ganha pela inteligência, né? E quem ganha pela inteligência aprende a nunca passar ninguém para trás. Então o meu reino não é deste mundo. Esse mundo que é a Matrix, que é o ego, que é os problemas, é criado pela ignorância, pelo desconhecimento e pelo egoísmo. Egoísmo de países, de pessoas, de governantes. Não interessa o outro lugar, não interessa o outro país, não interessa o outro bairro, não interessa o meu vizinho. Interessa a minha sala, a minha coca e a minha pizza no sábado, né? Porque muita gente não está tendo dinheiro para fazer mais que isso. E assistir Netflix. E o Netflix, que é menos pior do que a TV aberta. Então o meu reino não é deste mundo, é isso. A gente não está no reino de Deus quando a gente vive a desarmonia e cultiva o sofrimento. Só que quem que explicou que era assim? Explica de certa forma na igreja, só que agora ele está explicando com mecânica quântica, mostrando que a palavra está 100% certa. Então quando o Espiritismo lá atrás falou, olha o Kardec, isso aqui é a ponta do iceberg, tá? Vai vir muito mais informação, mas vocês não estão preparados para a compreensão. A mecânica quântica precisou desenvolver para explicar que é tudo a luz compactada, manifestada do vácuo quântico. E que a nossa emoção cria a realidade. Cria a realidade porque cria uma realidade hormonal. E a realidade hormonal cria o meu direcionamento na vida. Então eu vou construir. Né? Meu reino não é deste mundo. Vosso Pai sabe que precisais destas coisas. E Ele supre nossos desejos antes mesmo que lhes façamos.
Aqui é a questão de não colapsar a negatividade ou a ansiedade. Aqui uma frase de Jesus. E disse para seus discípulos: portanto vos digo, não andeis preocupados com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A vida vale mais que o sustento, e o corpo mais que as vestes. O sentimento interior de paz, tranquilidade e confiança no todo é todo o tesouro. Não dá nem para comparar o valor disso com o valor do sustento ou das vestes. Porque se não houver preocupação com as vestes ou sustento, eles aparecem, porque eles são dádiva divina e consequência da consciência da pessoa. Porque uma pessoa que tem consciência da onipresença de Deus e sabe que vive num planeta que está em transformação, ela vai fazer alguma coisa, e todo mundo que expressa a sua consciência obtém recursos disso de alguma forma. Considerai os corvos, eles não semeiam nem ceifam, nem têm despensas, nem celeiro, entretanto Deus os sustenta. Quanto mais valeis vós do que eles, que valor tem o homem para Deus diante de um corvo? Não que o corvo valha menos, mas o ser humano é o topo da escala evolutiva. Então o corvo não tem consciência. O corvo está unificado com o todo, só que ele é uma consciência limitada. O ser humano não, o ser humano é o ser do universo que tem a capacidade de desconfiar que existe um Deus. Então ele desconfia para um dia descobrir, né? Esse é o caminho que todos devem seguir. E qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar um só covado à duração de sua vida? Se vós, pois, não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Aqui, ó, se vós não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? Ou seja, ele deve se preocupar em fazer as mínimas coisas. Se ele não está conseguindo fazer nem as mínimas, tem algo muito errado. Ao sentido que tem nessa frase. Não é que não é para preocupar com nada, nem com as mínimas. Ah, não é para preocupar nem com as mínimas? Beleza, vou deitar na rede. Não é nada disso. Se vós não podeis fazer nem as mínimas coisas, por que estáis preocupados com as outras? As outras, as benesses, é dinheiro, né? É relacionamento, é um carro, é uma geladeira farta. Não é nada anormal, isso é normal, prosperidade é normal. É fruto da consciência que manifesta com suas ações, com o benefício que ela é para a própria vida, para a família e em algum grau para a sociedade. Nem que ela não trabalhe com uma ação social, se ela é um indivíduo bem resolvido, eu já disse, ela é menos um problema social. Então, se vós não podeis fazer nem as mínimas, por que estáis preocupados com as outras? Porque a pessoa direciona 50% ou mais das preocupações, sentimentos e pensamentos para as outras, e as mínimas ela faz nas coxas. Quando faz, né? Então, se não fizer a mínima com perfeição, nada mais vai derivar disso. Porque fazer a mínima com imperfeição ou com má vontade é um nível de inconsciência, imaturidade, procrastinação, preguiça, falta de objetivo na vida. É aquilo que eu já disse, não precisa ter grandes objetivos. Se a pessoa pegar a disciplina da alma, tomar ela como um novo modo de vida, porque compreendeu a palavra, é a grande obra da vida da pessoa, o resto vem depois. A criatividade vem depois, o relacionamento melhora paulatinamente, ou se não tem, aparece. O trabalho. Não precisa ter um grande objetivo na vida. Qual que é a meta então, se não for ter um grande objetivo? Não, eu estou falando para pessoas que têm um pouco mais de zona de conforto, porque a gente não pode menosprezar e desanimar eles. Não, mas tem que sair do conforto, mudando. Certo, William, mas certas pessoas têm mais objetivos e alguns se acomodam com nada. Então, para isso, o que eu estou dizendo? Que se ele entende, porque ele sofre, ele é muito frustrado, que não faz nada. São os mornos. Então, se ele já entender a palavra e aplicar a disciplina da alma na vidinha que ele leva, dali ela vai começar a se transformar. Pronta, né? Isso não é promessa? Né? Deus tem uma obra na vida de todos que entendem a palavra e a praticam e sentem comunhão com Deus. Essa obra não precisa ser nada muito grande, gente. Vai ser a própria vida da pessoa harmoniosa. Só que a gente vive num planeta da informação, cheio de jovens,
e cheio de problemas. Então uma parte vai viver tranquilamente, entendendo a palavra e mantendo a mesma vida, só que não vai ser mais negativo de forma nenhuma. Outros são os agentes transformadores da sociedade, que eu espero que sejam pelo menos metade da população do planeta, né? Se a gente for falar metade da população do planeta que tem um mínimo de entendimento intelectual, é bem menos gente, mas esse já resolve o problema. 1% da população do planeta que entende esse problema, que entende essa questão, né? Que a emoção cria a realidade e cria os problemas. 1% da população do planeta, ou seja, tem 7 bilhões, então é 700 mil. Eu edito depois, é 700 mil, 70 mil, é 700 mil mesmo, né? 1% de 7 bilhões. 700 mil pessoas que entenderem esse assunto, passar a praticar, resolve o planeta Terra. Isso é matemático e já é previsão da espiritualidade. Já foi avisado que é assim. Resolve por ressonância harmônica. Vai ressoar. É a transformação da sociedade no planeta Terra. Porque não vai resolver da noite para o dia. Vai demorar 10, 20, 30, 100 ou 200 anos, mas vai resolver. Considerai os lírios como crescem, não fiam nem tecem, contudo vos digo, nem Salomão, nem em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Quando ele fala aqui dos corvos e dos lírios, tudo que é vida e cresce na natureza, tem uma vida perfeita. Ele vive, até os bichos, até esses de rua, eles têm uma certa perfeição na vida deles. Eles não ficam sem comida, eles comem. Né? Os pássaros, os animais da natureza, toda a natureza, o ecossistema. O ecossistema funciona por fluxo com Deus. O ser humano também tem dentro de si, o ser humano está enraizado no vácuo quântico, ele brota no vácuo quântico. Então, se ele cultiva a disciplina da alma, ele se aproxima em estado vibracional cada vez mais desse amor que é Deus, porque só o puro amor manifesta tudo, manifesta nós mesmos. Quanto mais paz, tranquilidade e compreensão disso eu tenho, eu estou entrando em comunhão com Ele. Então a gente entra em fluxo, a gente unifica. Quando a gente unifica, a vida do ser humano deve e funciona de acordo com a vida para todas as outras espécies de vida. Existe um fluxo que promove a vida sem problemas, sem doenças, com benesses, com trabalho, com emprego, com produtividade, né, com dons, com capacidade, com vontade de fazer, porque isso é o poder da vontade, da palestra da Lucilene Galvão. Essa semana eu assisti pela 8ª vez a palestra O Poder da Vontade. E cada vez que eu assisto é mais produtivo ainda para mim. Aí de vez em quando, eu assisto outros, né? Leandro, Clóvis, outras coisas. E aí o que acontece? Daqui a pouco eu assisto de novo a Lúcia, porque ela é a minha preferida. Lúcia. Helena Galvão. Aí eu vou lá e assisto Como Superar os Limites Internos, porque o inimigo está ali todo dia na beira da cama. Então eu preciso estar atento para não me procrastinar, atento para não falhar na disciplina da alma. O inimigo é o ego. O ego é a identificação interna com a negatividade externa, porque ela não existe. Ela é fruto da manifestação do outro ser que não conhece esse assunto. Então dentro de mim ela não deve existir mais, porque já existe compreensão intelectual. Se eu continuar compartilhando do mesmo estado vibracional do problema, eu sou manutenção do problema. Então, o ego. O ego. É que assim, existe até o pessoal do grupo estava com umas dúvidas com relação ao ego, porque fica parecendo uma coisa que é mentira ou impossível de se vencer. E o ego se unifica com a centelha, que é o todo dentro de mim, que enxerga tudo, vira uma coisa só. O ego é a dúvida, é o medo. É a dúvida, é o medo. Acaba. Você tem certeza que você consegue, por que você fez se eu sei que vai dar? Isso aqui A unificação do ego com a centelha é o amadurecimento da personalidade. Então, os lírios e os corvos, né? Tudo funciona. Então funciona para o ser humano também. E funcionar para o ser humano é a transformação que vai acontecer na sociedade. Porque enquanto a gente analisar só a negatividade, a frustração e a crise, e os problemas e os corruptos, mas e a solução, gente? A gente só vê falar disso. E ainda muito meia boca, porque parece que ninguém está indo para a cadeia, né? Porque maqueia dali, esfria dali, põe um pano de lá. Só que enquanto a gente está aparecendo aqui, vai acontecer igualzinho aconteceu na Itália. Mais de 5.000 pessoas foram para a cadeia. A Itália hoje é outro país.
Você estava falando do Clóvis, comecei a assistir outra dele hoje. Os Bem-aventurados e o Resto. Já assistiu essa? Do Clóvis de Barros Filho, a indicação é Os Bem-aventurados e o Resto. Você assistiu hoje. E parece ser muito louca. Terminar que chegar em casa. O Clóvis é aquele que eu não consigo É, aquele prestar bobão atenção lá. nele. Eu só fiquei olhando ele e não escutava o que ele falava, ele é diferente. Voltei no negócio tudo. Se Deus, portanto, veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não indagais, pois, o que é a vez de comer ou o que é a vez de beber, e não andeis com vãs preocupações. As vãs preocupações é o colapso da carência, o colapso da função de onda da carência e o efeito zenão da mudança. Mantém a situação do mesmo jeito. Não. Porque os homens do mundo porque os homens do mundo é que se preocupam com todas essas coisas. Mas vosso Pai sabe bem que precisais de tudo isso. Sabe bem que precisais de tudo isso para todos. Agora, aqueles que já entenderam que não devem mais ser homens e mulheres do mundo, esses já entenderam que vão renascer pelo Espírito. É só estudar, gente. Só estudar, só praticar. Não é difícil, não é muito livro, não é muita palestra. Entendeu? Mas é a compreensão que me permite usar isso no dia a dia. Porque esoterismo e misticismo, e até esse estudo aqui, se ele for insistente e persistente de trocentos livros e de trocentas palestras e não trouxer nenhuma mudança no comportamento e na compreensão, é total autossabotagem. Que fosse Uma enorme resistência em levar para a prática, Resumindo, não do adianta, dia a dia. não adianta estudar também Não sem é fazer volume, nada, né? é quantidade, Precisa estudar é muito? qualidade. Estuda 10% e aplica 90%. Né? Estuda 10% e aplica 90%. Ah, tá, eu vou lá e... É o suficiente. Mas, Porque não é porque estudou 10% que vai compreender 10%. Se eu utilizo 10% de esforço para o estudo, a compreensão vai para o 100%. Porque eu não estou estudando para compreender 10%, porque eu estou estudando na íntegra. Como é que vai compreender? Buscai antes o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Todas essas coisas de acréscimo são todas as necessidades da vida. Agora, buscai antes o reino de Deus e sua justiça. O reino de Deus é o reino dentro de mim. O reino está dentro de vós. Né? Vós sois deuses. Saiu da boca de Jesus Cristo. Como é que foi que entenderam de outro jeito? Que era para amar ele só na cruz. Né? A gente tem que amar ele na cruz dentro da gente também. Porque ele não ficou lá. Né? Aquilo ali para ele não foi nada. Foi uma espetada de agulha para fazer um exame de diabetes. Então buscai antes o reino de Deus e sua justiça, porque a justiça do reino de Deus é a justiça acima dos escribas e fariseus. Parte 1 da palestra 3, né? O caminho infinito, a palestra do Rotter. Então o que é escriba e fariseu? É todo mundo que cultiva 10 mandamentos, Velho Testamento, Deus externo, fé de um fundo emocional, Deus no externo, Jesus na cruz. Isso aí ainda é manter o Velho Testamento, infelizmente. Isso é verdade. Porque o Cristo está em nossa consciência e dentro de nós. Cristo é sinônimo de onipresença, Deus. Então está em todo lugar, apesar dele continuar sendo um ser individual. Porque a onipresença existe, ele entrou em comunhão com ela, ensinou que a gente podia fazer o mesmo, ensinou o mesmo para os pescadores que viraram seus discípulos. Então buscar o reino de Deus e sua justiça é vivenciar persistentemente a prática da disciplina da alma. Porque só vivenciando persistentemente, eu diminuo os hormônios do estresse e promovo a formação de novas sinapses no cérebro, porque vai neutralizar o instinto, vai neutralizar o complexo R, o cérebro reptiliano, né? As emoções do instinto, que a não confiança no todo é coisa do cérebro reptiliano. Né? E todas as práticas ritualísticas são coisa do cérebro reptiliano, né? Que não confia no todo. Então, buscar o reino de Deus é essa prática persistente, que traz a calma e tranquilidade, melhora a saúde, muda os hormônios, brota a criatividade, porque eu melhoro o gradiente energético, eu começo a entrar em fase com o vácuo quântico, a criatividade brota, a alegria brota, a energia brota, a vontade de viver brota, tudo brota de lá.
e sua justiça. A justiça é aquela que não julga ninguém. A justiça acima dos escribas e fariseus é a justiça do Sermão da Montanha. Palestra 5, Sermão da Montanha. Lá explica o que é a justiça acima dos escribas e fariseus. É a justiça que não critica e não julga ninguém em nenhum momento. Tem que ter muita compreensão para conseguir estabelecer isso no emocional. Não é fácil e não acontece de repente. Mas precisa desejar, porque é totalmente possível. Né? Nenhum ser no universo que atinge a iluminação espiritual deixa de passar por isso. Nenhum. Né? Lá naquele documentário que tem na nuvem, Mundos Interiores e Exteriores, que chama a Caixa, eles explicam o conceito de Bodhisattva. Né? Bodhisattva é o iluminado iniciado. Ele compreendeu o processo, ele não admite mais ser como era antes e não admite mais que aquela verdade seja só para ele. Ele leva a compreensão para outras pessoas. Um fanático praticamente, né? Praticamente um fanático, né? O cara, ele... Não, ele não é fanático porque o fanatismo tem por base crenças limitantes. Né? Ele é motivado pela verdade, pela libertação do sofrimento do outro. Se torna um agente transformador, né? Exatamente, William. Dá vontade de ensinar, né, as pessoas, mas... Fazer entender, né? Não, mas isso é um processo que primeiro a gente tem que vivenciar a prática da disciplina da alma. Não, mas Quando a gente dá atinge... vontade de dar uns conselhos, vamos. Calma, você vai saber dar os conselhos certos com as palavras certas, porque quem vai estar falando em você vai ser você mais unificada com o todo, então a coisa vai ser precisa, certeira, eficaz, no momento certo, sem pancada, no momento certo, com a palavra certa, com a energia do amor e do carinho, da compreensão, aquilo ali é que causa transformação. Sandro, você imagina uma pessoa que tem uma crença limitante a vida inteira, recebe uma informação dessa. Não, Quase para esse é uma dela. bordoada. Eu estou falando para aquele que paulatinamente for compreendendo o que ela for explicar depois, como exemplo para outro, depois a pessoa vai apaziguando. Você vai contendo a emoção dela e transformando o sofrimento dela em compreensão. O primeiro impacto é... Entender que eu crio o meu sofrimento e aprender a abandoná-lo é inevitável. Porque a compreensão, eu sou o ponto no universo que manifesta a minha própria frustração. Como que eu paro com isso? Quem que não vai querer? Não temas, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Esse negócio do agrado do Pai dar-vos o reino é tão sério, mas tão sério, que o reino já é dado. O reino é manifesto. Aquele negócio de que Deus sempre foi, é e sempre será, é a própria permanência da existência eterna do reino. Nós, no estado de consciência de terceira dimensão e de crença na dualidade, que não temos condição de perceber isso, porque não entendemos o conceito de não tirar a espada da bainha. Espada da bainha é assim, se eu fizer a menor crítica a uma pessoa no Facebook, é uma espada, é um canivetinho que eu tirei da bainha. A gente deve ir reinterpretando, ajudando a sociedade a reinterpretar. Certas vezes a gente precisa usar umas palavras mais sérias para explicar uns determinados conceitos, porque a pessoa joga lá no Facebook uma coisa, ela está tentando tratar este assunto aqui, ou no grupo de Facebook, no grupo de WhatsApp, aí ela vem lá com um conceito de fé de fundo emocional, ou de um conceito de procrastinação, zona de conforto, ou começa a publicar a desgraça, né? Ela começa a compartilhar essas notícias da política dentro de grupos que estudam isso, ela não entendeu o assunto. Ela deve, se ela quer mudar alguma coisa, ela deve compreender esse assunto e descobrir o que ela pode fazer para transformar a sociedade, nem que seja ação voluntária em alguma coisa. Mas é aquilo que eu já falei, não precisa ser exatamente isso. Se eu aplicar isso comigo mesmo, com a minha família, 100% nota 10, beleza, é o início da lição. O resto vem depois por acréscimo. Porque se a transformação ocorrer dentro de mim, outras coisas vão acontecer na vida. Né? Você vai ser um agente de Deus, instrumento de Deus. Né? Isso é ser, permitir que a minha mão seja a mão dele. Porque a pessoa vai por muito tempo criticar, julgar, mas vai ficar tudo dentro dela, ela vai interpretando as aparências, porque enquanto ela não dissipar o conceito social que ela tem, formado por traumas dessa programação de que o outro é inimigo e eu sempre estou certo, se não mudar isso, não tem como mudar a realidade emocional. A gente chegou ao fim do capítulo 4, a nossa verdadeira existência. O capítulo 5, que vai iniciar a semana que vem, é a alma.
Depois tem o capítulo 6, a meditação. Então existe um sentido para cada título de capítulo. A nossa verdadeira existência. Aí a gente vai discutir, esclarecer conceitos sobre o que é a alma. Depois a gente vai trazer aqui, até muito simples e até curto esse capítulo do Joel, sobre a meditação, mas eu vou procurar enriquecer ele ao máximo. Beleza? O capítulo 7, depois que a gente aprende sobre meditação, vai vir um capítulo sobre oração. Então a gente vai trazer conceitos sobre a verdadeira oração. Tudo isso aí não é balela. Tudo isso é para aumentar a compreensão, proporcionar segurança, melhorar mais ferramentas dentro da prática, porque não é mais ferramentas, é tudo um contexto só que eu acabo compreendendo cada vez mais e eu passo a viver isso no meu dia a dia, que a hora que a negatividade aparecer, não tem como eu não lembrar do processo. Quando tiver uma dor maior e ela doer, no dia seguinte vai lembrar, ou 2 dias depois, aí começa a voltar para o eixo. Então esses eventos vão ficando cada vez mais fracos e a nossa fé vai ficando cada vez mais forte, porque ela vai se tornando fé divina. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Muito obrigado. Boa noite.